A aferição dos sinais vitais é, sem dúvida, uma das competências mais fundamentais e frequentes na rotina de qualquer profissional de saúde. Embora pareça uma tarefa simples e cotidiana para muitos, ela representa a primeira linha de defesa na identificação precoce de alterações clínicas importantes que podem passar despercebidas por olhos menos atentos. Tecnicamente, os sinais vitais são definidos como indicadores das funções básicas do organismo, funcionando como um termômetro em tempo real do que acontece internamente no sistema fisiológico. Quando falamos em homeostase, nos referimos ao equilíbrio delicado e constante que mantém a vida, e qualquer desvio nesses números pode ser o primeiro grito de socorro do corpo humano contra uma patologia. O objetivo central deste guia técnico é capacitar você, seja estudante ou profissional experiente, a realizar a aferição técnica correta, evitando erros grosseiros de diagnóstico e garantindo a segurança clínica do paciente em qualquer cenário de atendimento. Para compreendermos a magnitude dessa avaliação profunda, precisamos olhar para os pilares que sustentam a vida. O primeiro deles é a temperatura corporal, que reflete o equilíbrio térmico essencial entre a produção e a perda de calor pelo organismo. Logo em seguida, temos a frequência de pulso ou cardíaca, que nos revela a velocidade, o ritmo e a força com que o coração bombeia o sangue para os tecidos periféricos. A frequência respiratória é outro pilar essencial, monitorando as trocas gasosas fundamentais e o padrão ventilatório do indivíduo. A pressão arterial mede a força exercida pelo sangue contra as paredes das artérias, sendo um dado vital para a saúde cardiovascular a longo prazo. Somamos a isso a saturação de oxigênio, que avalia a oxigenação da hemoglobina periférica, e a dor, frequentemente descrita como o quinto sinal vital, devido à sua natureza subjetiva e ao impacto direto que causa nas outras variáveis fisiológicas monitoradas. Antes de sequer tocar no paciente, o profissional deve estar imerso na cultura da biossegurança. A higienização das mãos é o passo de ouro insubstituível, seguindo a técnica da Organização Mundial da Saúde antes e após o contato. O uso de equipamentos de proteção individual, como luvas de procedimento e máscaras quando o caso indicar, protege tanto o técnico quanto o paciente de possíveis infecções. A organização da bandeja é o reflexo da competência profissional. Ter o esfigmomanômetro, o estetoscópio, o termômetro e o oxímetro dispostos de forma lógica facilita o fluxo de trabalho e transmite segurança imediata. A abordagem ao paciente é o momento onde a técnica encontra a humanização. Uma comunicação clara é indispensável. Explicar cada etapa do procedimento reduz a ansiedade, que pode alterar os resultados de forma drástica. Sempre confirme os dados de identificação, checando o nome completo e a pulseira de identificação. Além disso, é crucial investigar as condições prévias do paciente nos últimos 30 minutos. Ele fumou? Praticou esforço físico? Ingeriu cafeína ou estimulantes? Se sim, os valores podem ser enganosos. O posicionamento ideal exige que o paciente esteja em repouso por pelo menos 5 minutos, com as pernas descruzadas e o braço posicionado na altura do coração. A importância da padronização não é mera burocracia, mas a garantia da segurança do paciente. Seguir uma técnica rigorosa impede que intervenções desnecessárias sejam feitas com base em dados coletados de forma errônea. Uma aferição incorreta pode levar a uma medicação errada ou a omissão de um cuidado urgente. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo. Entender a importância desse rigor é o que separa um simples executor de tarefas de um verdadeiro profissional de excelência na área da saúde. Cada detalhe, desde o modo como você aborda o paciente até a observação atenta do tórax, contribui para uma assistência segura e eficaz, minimizando riscos e promovendo o bem-estar imediato. A precisão técnica transforma simples números em diagnósticos assertivos no cotidiano hospitalar ou ambulatorial, garantindo que cada decisão clínica seja baseada em fatos sólidos,
observações cuidadosas e um compromisso inabalável com a vida de quem está sob seus cuidados profissionais agora. Com a preparação técnica concluída e o paciente devidamente posicionado, agora avançamos para o passo a passo prático, começando pela aferição da temperatura corporal. O primeiro movimento é realizar a desinfecção da haste do termômetro com o algodão alcoólico. Embora existam outras vias de acesso, a região axilar é a escolha mais comum devido à sua praticidade e segurança para o paciente. Posicione a ponta do sensor exatamente no centro da axila, instruindo o paciente a manter o braço bem comprimido contra o tronco, o que isola o calor corporal e garante uma leitura fiel. Aguarde pacientemente pelo sinal sonoro antes de remover o aparelho para a leitura. Neste momento, é crucial recordar os valores de referência. A normotermia situa-se entre 36 e 37,2 graus Celsius. Qualquer valor que ultrapasse este limite indica um estado de febrícula ou febre, enquanto valores abaixo de 35 graus sugerem um quadro de hipotermia que exige intervenção imediata da equipe. Em seguida, passamos para a avaliação da frequência de pulso. Para localizar a artéria radial, posicione seus dedos indicador e médio na base do polegar, no punho do paciente. Um erro comum que você deve evitar é utilizar o seu próprio polegar, pois a pulsação da sua própria digital pode confundir a contagem e gerar um dado falso. Ao sentir as pulsações, avalie não apenas a frequência em batimentos por minuto, mas também a qualidade desse pulso. Observe se o ritmo é regular e se a amplitude é cheia ou filiforme, que é aquele pulso mais fino e difícil de detectar. A recomendação técnica para garantir a máxima precisão clínica é realizar a contagem por 60 segundos completos. Isso permite que você identifique eventuais arritmias ou falhas no ritmo cardíaco que passariam despercebidas em contagens mais curtas, como as de 15 segundos multiplicadas por 4. A técnica para aferir a frequência respiratória exige uma sensibilidade especial e uma estratégia discreta. A dica de ouro aqui é nunca avisar o paciente que você está contando as respirações dele, pois a consciência do ato tende a alterar o padrão ventilatório natural, tornando-o mais profundo ou mais rápido. Uma tática muito eficaz é manter a mão no pulso do paciente após terminar a contagem dos batimentos, fingindo que ainda está avaliando o pulso, enquanto seus olhos observam discretamente a expansão do tórax ou do abdômen. Note se há o uso de musculatura acessória no pescoço ou sinais claros de esforço respiratório. Em um adulto em repouso, o valor esperado de normalidade varia entre 12 e 20 incursões respiratórias por minuto. Valores que fogem desse padrão podem indicar desde quadros de ansiedade até complicações pulmonares severas que precisam de atenção. Agora, chegamos à aferição da pressão arterial, um procedimento que exige técnica refinada. Comece selecionando o manguito com o tamanho adequado à circunferência do braço do paciente, pois um manguito muito frouxo ou excessivamente apertado resultará em leituras incorretas. Localize a artéria braquial por palpação e posicione a braçadeira cerca de 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital. Primeiro, utilize o método palpatório. Insufle o manguito enquanto sente o pulso radial para estimar a pressão sistólica, o que ajuda a evitar o erro causado pelo gap auscultatório. Depois, posicione o estetoscópio sobre a artéria braquial e insufle cerca de 30 milímetros de mercúrio acima do valor que você estimou anteriormente. Abra a válvula de forma bem lenta, permitindo que o ponteiro desça apenas 2 milímetros por segundo. O primeiro som rítmico que você ouvir, conhecido como a primeira fase de Korotkov, marca a pressão sistólica. O ponto exato onde o som desaparece completamente, a fase 5, indica a pressão diastólica. Para concluir esta sequência técnica, utilizamos o ioxímetro de pulso para verificar a saturação de oxigênio na hemoglobina. Antes de posicionar o sensor, verifique se as mãos do paciente estão aquecidas e, muito importante,
se não há uso de esmalte escuro nas unhas, pois esses fatores físicos interferem diretamente na passagem da luz infravermelha e podem corromper a leitura. Coloque o aparelho preferencialmente no dedo indicador ou médio e observe a estabilidade da curva pleximográfica no visor digital. Em condições normais de saúde, o valor percentual de referência deve ser sempre superior a 95%. Com todos esses dados coletados de forma rigorosa e criteriosa, você agora possui uma base sólida e confiável para avançar para a etapa seguinte de registro e análise técnica. Após coletar todos esses dados com rigor técnico, a próxima etapa crucial é o registro e a documentação no prontuário do paciente. Não basta medir com precisão, a informação precisa ser comunicada de forma clara, legível e padronizada para toda a equipe de saúde. Ao realizar as anotações, utilize sempre a nomenclatura técnica correta e as unidades de medida universais, como milímetros de mercúrio para a pressão arterial e batimentos por minuto para a frequência cardíaca. Registre de forma direta. Pressão arterial de 120 por 80 milímetros de mercúrio, pulso de 72 batimentos e temperatura de 36,5 graus Celsius. É imperativo anotar a data, o horário da coleta e qual braço foi utilizado, pois diferenças entre os membros possuem relevância diagnóstica. Siga o protocolo institucional sobre as cores das canetas. Preto para o dia e vermelho para registros noturnos, garantindo um mapa visual eficiente do estado clínico do paciente. Ter os números em mãos é apenas metade do trabalho. O profissional de excelência deve interpretá-los instantaneamente para agir com segurança. Conhecer profundamente os valores de referência permite identificar sinais de alerta precoces. Se notar uma frequência cardíaca acima de 100 batimentos em um adulto em repouso, está diante de uma taquicardia. Um valor abaixo de 60 caracteriza bradicardia. Na respiração, valores acima de 20 incursões indicam taquipneia, enquanto menos de 12 sinalizam bradipneia. Da mesma forma, uma saturação de oxigênio abaixo de 92% exige vigilância redobrada. Estar atento aos níveis críticos de pressão arterial é vital. A hipotensão severa pode indicar choque iminente, enquanto uma crise hipertensiva exige ação imediata para evitar danos orgânicos. A percepção desses desvios deve ser automática, funcionando como um gatilho para sua proatividade clínica. Alguns erros comuns podem comprometer gravemente a fidedignidade dos resultados. O erro de paralaxe ocorre quando o profissional olha para o manômetro de um ângulo inclinado. Mantenha sempre o olhar na mesma altura da escala. Outro ponto crítico é o ajuste do manguito. Se estiver muito frouxo, a pressão lida será falsamente alta. Se estiver muito apertado, será falsamente baixa. Posicione a braçadeira de modo que reste apenas espaço para um dedo entre o tecido e a pele. Nunca ignore o tempo de repouso de 5 minutos antes da aferição, pois a pressa é a principal causa de falsos positivos para hipertensão. Além disso, mantenha silêncio absoluto. Conversar com o paciente durante o procedimento pode elevar a pressão sistólica significativamente, mascarando a realidade fisiológica. Sobre situações específicas, se os valores estiverem alterados, mantenha a calma, garanta o repouso e reavalie a medida após alguns minutos. Persistindo a alteração, comunique imediatamente o enfermeiro ou o médico de plantão. Quanto às contraindicações, nunca afira a pressão em membros com fístulas arteriovenosas, acessos venosos profundos ou no lado onde o paciente realizou mastectomia, para evitar complicações vasculares. Para pacientes obesos ou muito magros, utilize manguitos de tamanhos adequados. Um braço largo exige uma braçadeira maior para distribuir a pressão de forma correta, garantindo que o diagnóstico não seja prejudicado pelo porte físico do paciente. Lembre-se que o uso do equipamento inadequado é uma das maiores fontes de erro na prática clínica. Chegando ao final,
lembramos que a aferição dos sinais vitais une ciência, precisão e humanização. A manutenção e calibração constante dos aparelhos garantem a segurança. Como dica de estudo, memorize termos como normocádico, afebril e eupneico para elevar sua comunicação profissional. A habilidade técnica nasce da repetição. Treine com colegas sob supervisão. O profissional de saúde carrega uma responsabilidade ética imensa, pois cada número anotado representa uma vida sob seus cuidados. Continue se aperfeiçoando sempre. Compartilhe este conhecimento e deixe suas dúvidas nos comentários abaixo. Sua dedicação transforma o cuidado em uma prática de excelência e segurança para todos sob sua responsabilidade agora.